Então, pessoal, hoje vamos falar sobre termodinâmica, uma aula muito linda aí da frente 2, tá certo? Espero que vocês gostem, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, tá aí o nosso módulo. Ampliando a tela. Então, tá aí, nossa aula de física, módulo 9, termodinâmica, ok? Então, termodinâmica, né, é uma parte da física muito importante que a gente vai estar estudando o funcionamento aí de máquinas térmicas, tá? Então, a gente tem aqui um sistema, tá? No qual a gente tem aqui uma fonte de calor, combustível, carvão, aqui uma fonte de calor, vai aquecer a água. Quando aquecer a água, vai chegar um momento em que essa água vai se transformar em vapor, tá? E esse vapor vai ser conduzido aqui pelo duto, né? E ele vai empurrar esse pistão. Empurrando esse pistão, ele por sua vez faz no caso, esse motor aí funcionar, né? Essa roda funcionar aí. Tudo bem? Então, ao momento ele vai funcionando, ele pressiona, ela vai funcionando, né? No caso, vai evidenciar aí o funcionamento de uma máquina térmica, tá bem? Esqueci o nome disso, mas agora eu lembrei, é polia, tá bom? Esse conjunto de polias, tá certo? O pistão vai pressionar o conjunto de polias e, por sua vez, né, mais para frente, associando aqui um gerador, uma bobina, a gente vai ter a produção de eletricidade. Tá? Então, uma máquina térmica, necessariamente, ela tem que ter duas fontes térmicas, né? Uma quente e outra fria, tá? Que é a saída de ar, aqui, a saída para o vapor, para que esse procedimento possa funcionar. Tá certo? Ok. Então, vamos aí estudar melhor aí como é que a gente funciona com o calor em movimento, né? Como é que eu posso transformar essa energia calor na energia movimento, tá? No trabalho. Então, pessoal, a termodinâmica, ela vai se fundamentar em três formas de energia. A primeira é o calor, tá? Que é a energia térmica em movimento. A segunda é a energia interna do gás, ok? E a terceira é o trabalho, simbolizado aí pela letrinha tal, ok? Tá, joia. Então, calor é Q, energia interna do gás é U e o trabalho é tal. Ok, pessoal. Dessa forma, teremos o seguinte, ó. Calor mede a transferência de energia térmica, tá? Então, a gente vai ter três amostras gasosas aí. Se essa amostra gasosa receber calor, a gente tem um processo chamado endotérmico. E aí a gente combina que quando o gás ganha calor, absorve calor, esse calor é positivo, tá? Em contrapartida, se o gás liberar calor, é um processo exotérmico. A gente combina que se o sistema, o gás, perde calor, o calor é negativo, tá? Se a amostra gasosa não trocar calor, a gente vai chamar isso de um processo adiabático, ou seja, o calor trocado é nulo, é zero. Ok? Beleza? Tá aí. Energia interna gasosa, né? Como é que a gente pode entender essa forma de energia? Então, ó, a definição é que é uma energia armazenada sob todas as formas pelas moléculas do gás. Então, eu tenho aqui uma amostra gasosa, né? Na sua temperatura 1, na sua temperatura 2, um pouco maior, as moléculas estão se agitando cada vez mais e na situação 3 se agitam cada vez mais, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação gasosa, maior a agitação das partículas do gás, né? E aí, a energia interna é justamente a soma de todas essas energias cinéticas aí das partículas, tá? Para calcular, a gente usa, né, que energia interna é igual a energia cinética, que é 3 meios de nRT, ou 3 meios de PV, lá da equação de Clapeyron, ok? Tá aí. Temperatura. Se a temperatura aumenta, significa que a energia interna também vai aumentar. Pessoal, energia interna e temperatura estão intimamente ligadas, ok?
Se a temperatura diminuir, a variação de energia interna também vai diminuir. Tá? Então, o que acontece com a temperatura vai acontecer com a energia interna. Se é um processo isotérmico, ou seja, a temperatura é constante, não tem variação de energia interna, ou seja, o ΔU é igual a zero. Tudo bem? Trabalho, letrinha tal, o que ele é? Transferência de energia mecânica. Então, está esquematizado aqui para nós, né? Tem uma demonstração aqui ao lado. E trabalho do ciclo 1, lá da frente 1, né? Trabalho é a força vezes o deslocamento, tá? Quando a força é paralela ao deslocamento. E aí, dessa forma, paralela no mesmo sentido. Dessa forma, o trabalho, eu vou trocar aqui, ó, como o deslocamento do êmbolo é vertical, eu vou trocar isso por ΔH, ok? Tá joia. Então, o trabalho é igual a força vezes a variação de altura. Ou seja, né, no lugar da força, eu estou pensando aqui o seguinte, eu sei que pressão é força sobre a área. Então, eu vou multiplicar a pressão por área, e aí teremos força igual a pressão vezes a área. Ok? Pressão vezes a área vezes a variação de altura. Repare, então, que pressão eu vou manter aqui, e quando eu multiplico a área da base de um cilindro pela sua altura, eu acho o volume desse cilindro. Então, se eu multipliquei a área pela variação de uma altura, eu tenho a variação de um volume. Então, o trabalho é numericamente igual à pressão multiplicada pela variação de volume. Ok? Pessoal, atenção, tá? Veja que o trabalho ele é intimamente ligado, tá? Intimamente ligado à variação de volume. O que acontecer com um influencia no outro. Se o volume aumentar, o trabalho também aumenta, ele é positivo. O sistema realiza trabalho. Se o volume do gás diminuir, significa que o sistema está recebendo trabalho, está havendo uma compressão, confinamento. Tá? Então, o trabalho é negativo. Se o volume for constante, né, então o sistema não troca trabalho. Então, é um processo isométrico, isovolumétrico ou isocórico. Né? Trabalho é igual a zero, trabalho é nulo. Ok? Bom, temos arranjos aí, temos um gráfico. Graficamente, teremos o seguinte, ó. Repare que eu tenho um diagrama PV, vai nos acompanhar bastante esse tipo de diagrama. Toda vez que eu achar a área, vamos lá, eu tenho um retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser pressão vezes a variação de volume. Ok? Então, já sei que pressão vezes a variação de volume é igual a tal, é igual ao trabalho. Beleza? Então, se a área é igual ao trabalho, trabalho é numericamente igual à área. Tá? Numericamente eu digo por quê? Porque eu posso encontrar uma área negativa, né? E aí o trabalho vai ser um trabalho negativo. Tá bom? O sistema vai estar recebendo esse tipo de trabalho. Ok? E aí com isso a gente pode concluir a primeira lei da termodinâmica, né? Aí eu tenho uma amostra gasosa e eu vou mandar 100 joules de calor para essa amostra gasosa. Tá certo? Quando eu mando 100 joules, vamos admitir que foram realizados 80 joules de trabalho. Tá? Então, eu peguei calor e transformei em trabalho. Energia térmica eu transformei em energia mecânica. 80 joules dela. Poxa, mas a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Né? Então, a gente vai pegar o princípio de conservação de energia, né? E aplicar aí. Veja, por que tem 20 lá? Primeira coisa, tem uns 100 joules de calor que eu mandei, 80 de trabalho que eu produzi. Como a energia tem que ser conservada, os 20 joules que ficam faltando ficam armazenados dentro do gás, armazenado aqui dentro da porção gasosa pelas moléculas. Tá? Com isso, a gente conclui que o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Eis aí a primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Muito importante essa lei. Aqui ao lado eu deixei algumas informações. Calor recebido, né, indicado aí pela flecha que entra no sistema. Trabalho é cedido, trabalho é realizado e liberado, flechinha para fora. O aumento de energia interna, a flechinha para cima. Se tivesse uma diminuição de energia interna, a flechinha teria de ser para baixo. Uma convenção aí de flechas. Ok? Então, resumindo, temos aí a primeira lei da termodinâmica. Tá certo? Então, fica um resumo para nós. Calor positivo, o sistema recebe calor. Se o calor for negativo, o sistema libera calor. Se não trocar calor, o calor é zero. Tá? Adiabático. A variação de energia interna está intimamente ligada com a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Diminui a temperatura, diminui a energia interna. É um processo isotérmico, ou seja, a temperatura
não muda, a energia interna também não vai mudar, ok? Por fim, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, o trabalho é intimamente ligado com o volume. Se tiver uma expansão gasosa, um aumento no seu volume, o trabalho é positivo. Se houver uma compressão gasosa, o trabalho é recebido, o trabalho é negativo. Se for um processo isovolumétrico, isométrico ou isocórico, que é a mesma coisa esses nomes, né, a variação de volume não muda, o volume é constante. Então, o trabalho é nulo, ok? Vamos cair nos exercícios. No diagrama pressão versus volume da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. Ok? Então, repare que é um diagrama PV. Com relação à variação de energia interna do gás e ao trabalho W, o trabalho de W, por ele realizado, entre esses estados, é correto afirmar aqui. A primeira coisa, ele quer que você afirme informações acerca da energia interna. Então, a temperatura inicial está lá no ponto 1 e a temperatura final está lá no ponto 2. Repare que a temperatura 1, a inicial, é a mesma para o A, para a transformação B e para a transformação C. E o ponto 2 é a temperatura final, tanto para o A, quanto para a transformação B, quanto para a transformação C. Ok? Então, a variação de temperatura é a mesma para para as três transformações. Então, está aí, ó, a variação de temperatura do A é igual a do B, por sua vez igual a do C. Se isso acontece, eu sei que a temperatura está intimamente ligada com a energia interna, então temos aí que a variação de energia interna do A é igual a do B e, por sua vez, igual a do C. Então, a gente pode ou pensar que a opção correta é a ou pensar que a opção correta é a letra D de dado. Então, cancela B, cancela C, cancela E. Para relacionar trabalho, a gente vai ver as áreas. Tá? Então, temos o trabalho A. Tá? Observe a área que o ciclo A, que a transformação A ocupa. Compare com a do B. Repare que a do B é maior que a do A. Então, o trabalho do B já é maior que o trabalho do A. E a do C é maior que todo mundo. Né? Lembra que o trabalho é numericamente igual à área? Então, tá aí. Ó. Ok? Então, o trabalho do C é maior que o trabalho do B e, por sua vez, maior que o trabalho do A. Letra A. Ok? Questão 2. O gráfico mostra a transformação ocorrida em um gás ideal, enquanto sofre uma transformação do estado A para o B. Então, outro diagrama PV, atende-se que aqui o volume está reduzindo, tá? 0,5 reduziu para 0,1 metro cúbico, tá? Então tem um confinamento do gás, uma compressão gasosa, tá certo? Então aí, ó, o volume diminui e o trabalho é negativo, tá? Tá lá das nossas convenções. E aí eu vou calcular a área desse trapézio, lembrando que é um trabalho que é negativo, um trabalho recebido pelo gás. Trocando todas as informações do exercício, a gente vai concluir, por sua vez, que o trabalho é igual a menos 2,8 10 ao cubo joules, tá? Menos 2.800 joules, letra A. Repare, o trabalho é negativo porque houve uma redução no seu volume. Tá bom, pessoal? Então, tá aí feita a questão 2. Questão 3. Duas amostras de gás estão em um recipiente rígido, isolado termicamente do exterior e com duas câmeras separadas por uma parede que também é rígida. O gás na primeira câmara está a uma temperatura menor que o gás na segunda câmara. Lentamente, a parede rígida permite a passagem de calor, levando a uma situação de equilíbrio térmico entre as câmaras. A variação de energia interna do gás na primeira câmara, ΔU, e o calor recebido por ele, Q, tem seus sinais descritos por qual. Então, pessoal, muito simples. Está aí o nosso arranjo. Tá? Aqui vai entrar calor. É um calor que é positivo. Tá joia? E aí, se o calor é positivo, né, o calor recebido, então, no caso, a primeira porção gasosa vai receber calor, vai haver um aumento de energia interna, tá? Porque a temperatura, evidentemente, vai aumentar. Né? Então, aí a gente conclui na opção A mesmo, propriamente. Recebe calor, temperatura aumenta, energia interna também aumenta. Tudo bem? Ok, pessoal. Então, tá aí. Beleza?